E o texto que eu escolhi para a gente refletir está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, e diz assim: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Esse versículo eu tirei de um contexto no qual Jesus ele estava passando e ele viu uma pessoa, né, no seu trabalho que se chamava Levi, e ele chamou Levi para ser seu discípulo e disse: Levi, segue-me. E Levi seguiu a Jesus e eles então foram na casa dele para comer. E a Bíblia conta nos versículos anteriores a esse que Levi era um publicano. Publicano era um cobrador de impostos na época de Jesus. E essa pessoa e essa profissão não eram muito bem vistos naquela época pelos judeus, porque um judeu trabalhando para o governo de Roma tirava aí o dinheirinho dos judeus. E eles tinham uma má fama de serem roubadores do dinheiro público. Eles tinham uma fama de roubarem os impostos. Por isso, quem era publicano era mal visto, tinha má fama. E Jesus chamou justamente Levi para o acompanhar na sua caminhada, sendo ele um publicano, né? E quando eles pararam na casa daquele novo discípulo para poderem comer, a Bíblia fala que junto de Jesus e Levi tinham também muitas outras pessoas, muitos publicanos e muitos pecadores. A Bíblia fala desse jeito. E Jesus estava ali reunido com eles, de modo que os fariseus e os escribas da época começaram a olhar aquilo e disseram aos discípulos: olha, por que Jesus está comendo e bebendo com publicanos e com pecadores? Por que é que ele faz isso? E aí quem ouviu foi Jesus. Jesus então ouve aquela indagação dos fariseus e ele mesmo responde. Ele se intromete na conversa. Porque a pergunta foi para os discípulos, mas Jesus escutou e Jesus já logo respondeu. Ele disse assim: olha, eu estou comendo com eles porque os sãos não precisam de médico. Quem está bem de saúde não precisa ir ao médico, mas os doentes sim. Os doentes precisam de médico. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus estava querendo dizer o quê? Que ele não veio para estar junto de pessoas que já estão simplesmente fazendo a vontade dele ou estão com uma capa de religiosidade. Não, Jesus ele veio para todos. E nesse todos incluem-se, vamos dizer assim, os piores da sociedade. Os pecadores, os publicanos, os de profissão duvidosa, os de fama duvidosa, os de reputação duvidosa. Jesus veio para esses. Para quê? Para simplesmente se misturar? Não. Jesus veio para tocá-los e fazer com que eles sejam diferentes. Foi o que Jesus fez ali com Levi. Chamou para que ele agora fosse um discípulo de Jesus. E não significava necessariamente que a fama daquelas pessoas fossem de fato aquilo que elas eram, porque não há prova nenhuma bíblica de que aquele publicano tinha roubado algum imposto, algum dinheiro público. Então isso é uma outra lição. Às vezes a gente julga certas pessoas sem ter ali prova nenhuma, sem saber de fato se as coisas se deram da maneira que a gente disse ou não. Mas o fato é que Jesus, ele se assentava, ele comia, ele bebia, onde ele era chamado. Onde ele era bem-vindo, onde ele era solicitado, Jesus estava, porque ele sabia quem ele era e ele sabia que ele é quem mudaria o ambiente no qual ele estivesse. E ele sentou-se com pecadores, ministrou a palavra sobre eles e, por certo, trouxe alguma coisa sobre a vida de algum deles que ouviu. E é isso que acontece, a mesma coisa nos dias de hoje. Jesus, ele olha e vê todos nós, os bonzinhos, os maus, os que fingem ser bonzinhos, os que têm fama de maus e vice-versa.
E o fato é que Jesus, ele quer trazer para nós a sua presença transformadora, para que nós possamos alcançar uma mudança, para que nós venhamos alcançar o caráter dele, para que a gente possa estar são diante dele. Que você possa refletir nessa palavra, que Jesus, ele não veio escolher bonzinhos ou as pessoas sãs, mas ele veio para todos. E ele até prefere quando ele pega alguém que está todo torto e ele conserta pela sua palavra, porque a palavra de Jesus, ela é poderosa para transformar. Então, se você está passando por alguma coisa na sua vida, que está te trazendo alguns problemas, está passando por alguma situação de vício, enfim, você sabe muito bem e melhor do que eu o que te aflige, o que te afeta, o que é ruim, o que não te convém. Eu digo para você, entrega para Jesus. Ele não se afasta de você por isso ou por aquilo outro. Ele, ao contrário, ele quer sentar à mesa, comer e beber com você. Você é importante para ele. Entrega a sua vida para ele e deixa que ele faça o resto. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.